Vem conhecer um pouco aqui nesse vídeo sobre a árvore que tem a flor símbolo do Brasil, o ipê. Vamos conhecer um pouco do ipê amarelo, o ipê rosa, o ipê roxo, o ipê verde e também o raro ipê damasco. Além de conhecer um pouco também dos usos medicinais da casca da árvore do ipê e do uso da madeira dessas incríveis árvores. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Esse é o primeiro vídeo de 2 vídeos na qual nós vamos falar um pouco mais sobre essa flor tão bela e símbolo também do Brasil, o ipê. O ipê ele é uma árvore diferente da maioria das outras. Quando as suas flores nascem, as folhas caem dos galhos. Quando se vê um ipê florido, nós sabemos que a primavera está próxima. A maioria dos ipês florescem no final do inverno ou então no começo da primavera. A imagem do ipê é bastante representativa do centro-oeste e do sudeste do Brasil. O ipê cresce devagar e ele pode chegar até 30 metros de altura, mas a maioria das árvores tem uma média de 7 a 15 metros. O seu gênero científico é o tabebuia, palavra de origem tupi que significa árvore grossa. O ipê também é conhecido como pau d'arco, porque antigamente os indígenas utilizavam a madeira dessas árvores para fazerem os seus arcos de caça e de defesa. As árvores do gênero tabebuia, conhecidas como ipês, elas pertencem também à família Bignoniaceae. O gênero tabebuia tem uma ampla distribuição, desde o México e Antilhas até o norte da Argentina. São 74 espécies reconhecidas com várias cores de flor. Nem todas essas espécies de tabebuia são conhecidas popularmente como ipê, elas recebem vários nomes. Encontrado em todas as regiões do Brasil, o ipê sempre chamou a atenção dos poetas, escritores e até políticos. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros declarou o pau-brasil a árvore nacional e o ipê amarelo, da espécie tabebuia veloze, a flor nacional do Brasil. Lembrando que nós já falamos aqui no canal de outras flores nacionais de outros países. Nós já falamos sobre a flor de lótus, que eu vou deixar indicado aqui, na qual ela é símbolo da Índia, e ela é símbolo da Tailândia também. Nós já falamos também sobre a sakura, símbolo do Japão. Então, se você quiser ver esses vídeos na qual nós falamos mais sobre as plantas e o seu simbolismo histórico e a sua importância cultural, confere aqui esses vídeos que ficaram muito legais. Devido à exuberância do florescimento dos ipês, dezenas de poesias, contos e sonetos foram produzidos por escritores e poetas. Citado na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, e também na obra de Castro Alves, o ipê é consagrado como um símbolo de força e resistência, justamente por florescer durante os períodos de seca. E vamos começar aqui pelo ipê amarelo, falando um pouquinho mais em detalhes sobre essa bela árvore. Existem diversas espécies de ipês amarelo. O ipê amarelo, tabebuia serratifolia, é uma árvore que atinge de 5 a 25 metros de altura. O ipê amarelo ele possui interesse econômico madeireiro, ornamental e medicinal. A madeira é empregada em marcenaria, construções pesadas e estruturas externas, tanto civis quanto navais. Eles costumam florescer a partir do final de julho até setembro. E eles formam essas árvores muito lindas que a gente vê ao longo das cidades, ao longo das matas. Aquele bloco amarelo extremamente lindo e com aquelas folhas no chão, as flores amarelinhas no chão. O nome popular para tudo da espécie tabebuia áurea, árvore símbolo do estado do Alagoas, deve-se ao fato de que os pantaneiros, as pessoas que vivem na região do Pantanal, mascam a casca como remédio para os problemas no estômago, vermes, diabetes, inflamações e febres. Outra belíssimo ipê é o ipê roxo. O ipê roxo, tabebuia heptáfila, é uma espécie de grande importância econômica, ecológica e medicinal nativa da Mata Atlântica. As suas árvores chegam geralmente de 10 a 20 metros de altura. Sua floração coincide com a época das chuvas, e as árvores se apresentam completamente desprovidas de folhas. Isso acontece entre os meses de junho a outubro, e o maior pico se observa no mês de julho. Um dos seus nomes na América Andina é Tarrebô, conhecida pelos médicos desde o Império Inca. Da casca do ipê roxo são extraídas os ácidos tânicos e lapástico, sais alcalinos e
corante, que é usado para atingir algodão e seda. Entre os efeitos medicinais com maior comprovação estão as suas atividades antioxidante, antibiótica, bactericida, antiviral, antifúngica e cicatrizante. E já fica ligado aqui no canal, porque no nosso próximo vídeo nós vamos explorar mais aprofundado essas características medicinais do ipê roxo. Então já se inscreve aqui para quando o nosso próximo vídeo sair você já ficar ligado. Existe ipê azul? O mais comum é confundir as tonalidades do ipê roxo com um ipê azul. Como alguns ipês têm um nome popular de ipê roxo, muitas pessoas esperam encontrar flores roxas, com uma tonalidade por um tom azulado durante as floradas. Porém, normalmente, as espécies que nós chamamos de ipê roxo, na verdade elas têm essas flores nesse tom de rosa, que tem uma tonalidade forte, mas mesmo assim essa tonalidade tende mais para um tom de magenta, né, um tom pink, do que um tom de azul. No entanto, existem uma espécie que tem sim flores azuis, que é o jacarandá. O jacarandá não é um ipê, mas eles são da mesma família, a família Bignoniaceae. As espécies do gênero jacarandá são cerca de 36 espécies, sendo que 32 dessas são endêmicas do Brasil, ou seja, só ocorrem aqui no Brasil. Por serem da mesma família, os jacarandás com os ipês, as flores de todas essas espécies, dessas plantas, são bem similares nos seus formatos. Olhem só, a flor do ipê e a flor do jacarandá são flores semelhantes. E as flores do jacarandá, elas sim, possuem esse tom bem azul. Por isso, quando algumas pessoas dizem que viram um ipê roxo de um tom azul, ou um ipê azul, provavelmente elas estão se referindo a um jacarandá e não a um ipê. Outra espécie de ipê muito icônica é o ipê branco. O ipê branco, Tabebuia róseo alba, ocorre principalmente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e norte de São Paulo. Ele tem um porte de 5 a 10 metros de altura e floresce de agosto a outubro. E ele particularmente tem uma das flores que eu acho mais bonitas. Na minha cidade de origem, Alterosa, na praça, tinha vários desses ipês. Deve ter ainda, não sei, faz tempo que eu não vou lá na cidade. E que nessa época de que os ipês estão floridos, fica tudo branquinho a rua, assim. Outra variedade de ipê é o ipê rosa. O ipê rosa, Tabebuia rósea, atinge de 25 a 30 metros de altura. Ocorre naturalmente desde o sudeste do México até a Venezuela e costa do Equador. Na Venezuela, o ipê rosa, Tabebuia rósea, é uma das espécies mais usadas na carpintaria. Também é muito usado em outros países, como no Canadá e nos Estados Unidos. E também é usada como planta ornamental nos parques e ruas da cidade. No Brasil, o ipê rosa é amplamente utilizado na arborização de parques, ruas e avenidas, devido ao seu florescimento intenso, por ser uma árvore rústica e de um crescimento mais rápido comparado com outros tipos de ipê. Floresce durante o mês de outubro e na primeira quinzena de novembro. Os seus frutos vão encontrar-se totalmente maduros, né, com muitas sementes, porque a ipê também dá uma quantidade imensa de sementes. E veem só como é lindas bolas de flores do ipê rosa. Tem algumas ruas, né, que ficam extremamente bonitas quando está com os ipês rosas todos floridos, que a rua fica toda rosinha. Outra variedade de ipê é o ipê verde. O ipê verde é uma típica árvore do cerrado brasileiro e a sua espécie é a Cibixtax anticifílica. Essa é uma árvore de porte médio, de 6 a 18 metros de altura. Em geral, ela tem um tronco mais tortuoso e uma casca também bastante grossa, típico das árvores do cerrado. Ela ocorre também na região da Mata Atlântica. O ipê verde floresce agora em setembro. E o ipê verde, como as suas flores são verdes, quando você olha assim de longe, você pode não perceber as flores, porque as flores ficam assim, meio camufladas entre as folhas. Uma outra variedade de ipê bastante rara é o ipê damasco. O estadunidense George Lewis, ele cruzou em 1970 as espécies o ipê do brejo, que é o Rhandroatus umbellatus, que tem as flores amarelas, e com o ipê rosa, o Rhandroatus heptaphilus. Desse cruzamento do ipê rosa com o ipê amarelo,
saíram uma espécie que tem um tom que começa amarelado, e conforme a flor vai envelhecendo, ela vai ficando num tom mais rosado, e ela continua escurecendo mesmo depois de cair no chão. Esse híbrido, ele ainda é bastante incomum de se encontrar, mas em algumas regiões ele ocorre, principalmente lá na região dos Estados Unidos e algumas regiões aqui do Brasil, e é uma árvore bastante bonita. E sobre a madeira dos ipês? A madeira dos ipês é muito procurada e de alto valor econômico. Elas possuem uma densidade alta e também uma durabilidade muito grande. Elas são resistentes e elas acabam não retraindo o seu volume com o tempo, sendo empregadas muito na construção civil, especialmente como quilhas de navio, como orões, pontes e assoalhos. E também confecções de bengalas, e também a partir delas são produzidos carvão considerado de boa qualidade. A madeira do ipê é a segunda madeira mais cara e a espécie mais explorada no Brasil, exportada em grande quantidade para a América do Norte, particularmente para a construção de decks residenciais, e atualmente ela está sob significativa pressão do comércio ilegal, justamente por ser essa madeira tão requisitada e cara. A madeira do ipê, nos ensaios de laboratório, demonstrou também ter uma alta resistência ao ataque tanto de fungos quanto de cupins. Por isso, justamente, ela é considerada muito resistente ao apodrecimento. E aí, o que vocês acharam de conhecer um pouquinho mais da diversidade de ipês que existem? Fique ligado aqui, porque o nosso próximo vídeo explorando mais sobre os ipês, nós vamos falar sobre outras características deles, as suas características medicinais e também a sua importância cultural. E, inclusive, nós vamos falar de um caso peculiar da relação dos ipês com a família imperial japonesa. E já aproveitando pegando esse gancho da família japonesa, né, da família imperial, eu vou deixar indicado para vocês uma outra árvore extremamente importante e simbólica, que é a sakura. Se você quiser conhecer mais a importância dessa planta e a sua significância, as suas propriedades medicinais e outras características, confere esse vídeo aqui sobre elas. Eu também vou deixar linkada essa outra série de vídeos falando sobre a importância cultural de diversas espécies de árvores. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!